Boa tarde. Olha quem vai chegando aí. Tia Rayane com aula de geometria. Gostou do rap? Gente, bora lá, tá? Lembrando que a gente tá indo em revisão do conteúdo do sexto ano. A partir da próxima semana a gente vai fazer a nossa divisão dos nossos livros, que semana que vem a gente vai começar a utilizar. E vamos separar os conteúdos de álgebra e de geometria pro nosso decorrer do ano. Só que hoje encerra o último conteúdo de geometria do sexto. Vocês vão dar bye-bye pro sexto ano hoje. Ok? Bora lá. O que eu havia falado anteriormente com vocês, para ver se vocês lembram. Posição das retas. Teve até aquele nosso passinho com os braços para comemorar o carnaval, né? Junto com a geometria, posição das retas, tá? A gente viu o quê? Retas paralelas. Vocês lembram? O que vai acontecer com as minhas retas paralelas? Elas não vão possuir um ponto em comum, ok? Elas nunca vão possuir um ponto em comum. Então, aqui estão exemplos de retas paralelas que não possuem ponto em comum, tá ok? E outra reta que a gente viu também, outra posição, seriam as retas congruentes. Tia, o que é isso, tia? Pelo amor de Deus, que eu já esqueci. As retas congruentes, elas têm um ponto em comum. Vocês lembram que vocês até fizeram, a gente colocou um braço sobre o outro para poder fazer um símbolo, para poder simbolizar que existia um ponto em comum. Ficava mais ou menos assim, né? Parecendo X, tá? Então, toda vez que tiver esse pontinho em comum, significa que a nossa posição é retas concorrentes, tá certo? E o que seriam retas congruentes, tia? Pelo amor de Deus. As congruentes são retas que possuem o mesmo tamanho. Vamos supor que existem duas pessoas, Aninha e Maria, certo? E eu falo que elas têm a mesma altura, o mesmo tamanho. Eu estaria falando que elas têm alturas congruentes, ou seja, do mesmo tamanho. Ela tem as mesmas alturas. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate, tá? Barra de chocolate, linda e maravilhosa. E digo que a Maria também tem uma barra de chocolate. E falo que as nossas barras são congruentes. O que seria isso? É que as nossas barras têm o mesmo tamanho, tá bom? Seriam coisas congruentes, tá? Então, recapitulando. As retas, quando elas não se cruzam, elas são chamadas de paralelas. No momento que elas possuem um ponto em comum, elas são chamadas de concorrente, tá? E se elas possuírem o mesmo tamanho, são chamadas de congruentes, ok? Paralelas não possuem ponto comum, concorrentes possuem um ponto em comum e retas congruentes são do mesmo tamanho, ok? Belezinha? Bora prosseguir. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, o que seriam figuras planas e figuras espaciais? As nossas figuras planas só possuem duas dimensões, tá? Comprimento e altura, que seria essa que a gente vê desde criança, quadrado, retângulo, triângulo, losango, ok? E a partir do momento que eu tenho um exemplo do cubo, de uma piscina, de figuras que eu consigo pegar nelas, e elas possuem, além de largura, comprimento e agora também elas têm altura. Então é comprimento, largura e altura, tá? São figuras mais conhecidas como 3D, 3 dimensões, que são essas que a gente consegue brincar com elas, tá? Mergulhar, como é o exemplo da piscina. Então essas são as nossas principais diferenças. Nessas figuras planas a gente viu em relação ao cálculo da área, tá? Em relação às figuras espaciais, a gente viu sobre o volume. Eita, bora lá? A gente conseguiu diferenciar. Os nossos principais cálculos de área são das figuras quais? O quadrado, o triângulo, o paralelograma e o retângulo. Ok, bora lá. Vamos supor que a tia tem um quadrado. A gente sabe que um quadrado, todos os lados são iguais. Ok, finjam que aqui é igual, tá? Que a tia escreve um pouquinho torto, mas é igual. Se aqui for 5,
Aqui eu também sei que é 5, aqui também sei que é 5, aqui também eu sei que é 5. Se eu quiser calcular a área do quadrado, eu posso fazer o quê? Ou comprimento vezes largura, que vai ser 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Ou eu posso calcular... Eita, sem querer eu passei aqui, desculpa. Ou eu posso calcular um dos lados e elevar ao quadrado, que também vai ficar a mesma coisa, 5 vezes 5. Ou seja, 25. Ok, bora para outro exemplo, de outro quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado que aqui meça 6, aqui também vai ser 6, aqui também vai ser 6 e aqui também vai ser 6. Se eu quiser calcular a área desse quadrado, vai ser como? Vai ser comprimento vezes altura, tá? Ou seja, 6 vezes 6, que é igual a 36. Ou posso pegar um dos lados, que cada lado vale 6, eu posso pegar um dos lados e elevar ao quadrado, que também vai ser 6 vezes 6. Ou seja, 36. Ok? Outro exemplo de figura seria o retângulo. Retângulo é uma figura que a gente também utiliza muito. Vamos supor que aqui a medida do comprimento seja igual a 8 e aqui seja igual a 5, ambos centímetros. Aqui na área do retângulo, como poderíamos calcular? Aqui seria o quê? Base, o comprimento, vezes a altura, tá certo? Então, aqui seria 8 vezes 5, e seria igual a 40 centímetros ao quadrado. Ok. Outro exemplo. Vamos supor que... deixa eu colocar aqui. Que esse retângulo... eu tenho um retângulo com as medições dele 10 centímetros e aqui seja 8 centímetros. Como é que vai ser o cálculo, hein? Base vezes altura, ou seja, 10 centímetros vezes 8 centímetros, que vai ser igual a 80 cm ao quadrado. Por que é cm ao quadrado? Porque a gente tem 2 centímetros, ó, e são duas dimensões, tá? Base vezes altura, por isso que precisa ser ao quadrado, para indicar que são duas dimensões. Ok? Vamos prosseguir. Agora, a gente vai ver um pouco sobre o volume. Como é o cálculo do volume, hein? É comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, vamos supor que nessa figura espacial aqui que a gente tem, aqui seja 3 centímetros, aqui seja 2 centímetros e aqui seja 5 centímetros. Aí vamos calcular. 3 centímetros vezes 2 centímetros vezes 5 centímetros, tá? Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 centímetros cúbicos, porque são 3 dimensões, tá? São figuras espaciais que têm 3 dimensões. Então, aqui a gente tem 3 dimensões e tem 3 cm, ó, tá vendo? Por isso que fica o 3 aqui, para indicar a nossa dimensão dessa figura, tá? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma figura linda e maravilhosa. Aí, tive que pausar o vídeo. Aqui seja 6 centímetros, aqui também seja 6 centímetros e aqui também seja 6 centímetros, tá? O que é que vai acontecer aqui? Vai ser 6 cm vezes 6 cm vezes 6 cm, que vai ser igual a quanto? 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6? 6 vezes 6, 36 foi 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Então, é 216 centímetros cúbicos o valor dessa figura, tá? Bora ver agora algumas questões, tá? Alguns exemplos. Prestem atenção. Se eu perguntasse para vocês assim: meu povo, se eu tiver essas retas aqui, que posição elas vão estar? Concorrente ou paralela? E aí?
Muitos falariam pra mim assim, tia, não tem nem pra onde correr, tia. Como é que você tá me perguntando uma coisa tão óbvia? Claro que você é paralela. Opa, não. Vocês lembram que as retas vão infinito e além? Lembram? O sentido dessa reta aqui, ó, é continuar. E dessa daqui também. Então, nesse momento aqui, ó, vai existir um ponto que elas vão se encontrar só por conta dessa inclinação que elas estão. Porque no momento que essa reta continuar aqui, ela aqui, opa, tem que continuar. A outra reta aqui também tem que continuar. Elas vão se bater bem aqui, ó. Tacar uma batida assim no ombro uma da outra. E aí, elas vão se transformar em retas concorrentes. Tá certo? Outro exemplo. Se eu tiver essas retas assim. E aí, hein? O que é que vai ser? Vão ser retas paralelas. Por quê? Porque aqui não tem nem perigo que as duas vão se encostar, vão bater o ombro, ou vão se esbarrar, tá certo? Então aqui elas são retas paralelas. Agora se eu pergunto pra vocês, se essa reta aqui tiver 6 centímetros, que for um segmento, tá? Não é mais retas, são segmentos que eu consigo medir. Que é C, que é D. E eu digo que aqui tem 5 centímetros. Eu posso afirmar com absoluta certeza, com nenhum por cento de margem de erro, que essas retas são congruentes? Não. Por quê? Porque esses segmentos de retas, o que é que vai acontecer? Um vale 6 centímetros e o outro vale 5. Como eles não têm a mesma medida, eles não são congruentes. Congruente seria se caso, porventura, isso daqui também valesse 6 centímetros. Tá certo? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui AB, CD. Um vale 12 e o outro vale 11,5 centímetros. E agora? É a mesma coisa? Ah, tia, mas é quase, mas não é a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa, o mesmo tamanho, tá certo? Então aqui, seriam congruentes? Não. Por quê? Porque elas não têm o mesmo tamanho, tá? Bora para outro exemplo. Vamos supor que agora o negócio pega. Vamos supor que eu tenho aqui um retângulo e peço assim. Gente, calculem o volume desse retângulo pra mim. Vocês vão falar o que pra mim, hein? Vocês vão calcular? Vão? Não. Vocês vão falar assim, tia, a senhora tá muito bem da cabeça não, tia. Por quê? Ficou parecendo um quadrado. Por quê, tia? O retângulo, não tem como eu calcular o volume do retângulo, porque o retângulo são figuras de 2 dimensões, tia. E o volume são figuras de 3 dimensões. Como é que eu vou calcular o volume se o retângulo tá sem a outra dimensão, tia? Pelo amor de Deus, tia. Vocês me responderiam isso. Aí eu falaria, o que é que vocês conseguiriam calcular com isso aqui? Ah, posso calcular a área. Tá. Quanto é que seria a área disso aqui? Seria 3, vamos supor que seja centímetro, vezes 2 centímetros. Ou seja, é igual a 6 centímetros quadrados, tá? Porque são 2 dimensões. Base vezes altura, ou comprimento vezes altura, tá certo? Vamos supor agora que eu tenho Agora vamos supor que eu tenho um triângulo lindo e maravilhoso. Vou fazer até ele na cor azul. Eita, fechou aqui. E aqui vale 5 centímetros. E aqui vale 8 centímetros. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo, hein? Para começar, a área do triângulo a gente calcula o quê? Base vezes altura dividido por 2, ok? Então aqui vai ser 5 vezes 8 dividido por 2. Eita, tia, que isso aqui vai dar um cálculo grande, tia. E agora? Vou ver? 5 vezes 8, seguindo aqui, dividido por 2. Primeiramente, a gente multiplica, tá? Quanto é 5 vezes 8? Igual a 40, dividido por 2. Lembrem que uma fração sempre é uma divisão, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa de eu ter 40 dividido por 2, que vai ser igual a quanto? Igual a 20. Ok? Para dar uma divisão exata. Então, aqui vai ser igual a 20 centímetros. Eita, pera, gente. Vai ficar bonitinho. Então, a área desse triângulo vai ser quanto, hein?
vai ser 20 centímetros ao quadrado. Ok. Então, a área desse triângulo é para calcular assim. Meninos, eu vou colocar uma atividade aqui no grupo de vocês relacionado com posição das retas, saber o tamanho dos segmentos, tá? Das nossas retas também. O segmento lembrando que segmento são coisas limitadas, que eu vou colocar limite para sair e limite para chegar. Vocês lembram lá, né, daquele exemplo que eu coloquei na sala de aula? De horários. Quando eu falo assim, olha, tu tem que sair 7, tem que chegar a 8. Eu tô colocando limite para sair e limite para chegar. Os segmentos são assim, tá? Tem um limite para sair e tem um limite para chegar. Então, por isso que eu consigo medir eles. E as retas a gente não consegue medir porque elas são infinitas. Imagina a gente medir algo infinito. Imagina a gente medir quantos litros de água tem no mar. Entendeu? Vou colocar também questões relacionadas à área e também a volume, para a gente dar uma revisão geral. E semana que vem a gente seguir com o nosso conteúdo programático do 7º, tá? Qualquer dúvida, por favor, perguntem, não deixem de perguntar. Se vocês tiverem um incômodo de perguntar aqui no grupo, podem ficar à vontade para me perguntar no privado, tá? Que eu vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês. Beijos e até já já!